Eu escrevo crônicas, especialmente baseado em metáfora daquilo que eu sinto, que às vezes a gente não consegue traduzir para o mundo real em palavras um básico sentimento, mas se tu leva a pessoa por um caminho descritivo em que ela sinta o que tu sentiu ou visualize aquela dor, realmente traduz em alguma coisa bem mais significativa do que às vezes uma desabafada simples. Bom, eu comecei a escrever poesias e livros juvenis, né? Só que aí, uns 6 anos atrás, eu publiquei meu primeiro conto de terror, né? Aí foi o amor, assim, sabe? Aí agora eu só publico terror. Eu comecei escrevendo sobre coisas que eu sentia. Hoje em dia eu estou tentando dar início num livro. Nada que seja publicado agora, mas também eu gosto muito de crítica literária. Sempre faço com os livros que eu leio. Eu escrevo poemas e, bom, é porque teve muito tempo da minha vida que eu passei e não foi legal. Então eu acho que pra alguém eu precisava desabafar. Só que eu não conseguia olhar nos olhos de uma pessoa e falar pra ela. Então eu levo comigo isso até hoje. Eu conto tudo pro papel. E geralmente eu gosto de usar só caneta preta, mas isso é detalhe. Porque eu acho que tudo que eu tenho pra dizer não é todo mundo que gostaria de escutar. Então eu tenho muito papel com escrito lá em casa. Alguns eu tenho coragem de publicar, mas não são todos. Eu escrevo, acho que tudo, assim, quando eu quero falar, porque eu falo muito. Então, quando eu quero, qualquer coisa que eu pense, assim, eu já penso, vou escrever isso. Seja, sei lá, de algo mais, mais sentimental, assim, estou sentindo isso. Ou algo de, sei lá, relacionado ao mundo, assim, sabe, política e coisa assim, porque também acho que tem muito pra se falar. Ou sobre, sei lá, tô sentada olhando aquela planta ali e eu penso que linda, eu vou escrever sobre essa planta, porque ela é muito bonita, sabe? Não sei, acho que tendo pra escrever, escreve. A tristeza é um sentimento que vem em graus. Pode ser uma vela ardendo gentilmente inofensiva dentro da tua casa, ou pode ser uma floresta ardendo em chamas que destrói praticamente tudo e é controlada por praticamente nada. E pode ser algo no meio disso. Eu escrevo só pra mim, na verdade. Eu já escrevi alguns poemas inspirados em alguns, sei lá, alguns momentos que eu vivenciei, algumas referências da minha vida, né? E acredito que dá pra se colocar como escritora, mas eu não consigo me dizer que sou uma escritora, apesar de escrever. Eu escrevo num diário. É um diário que eu conto muitos momentos da minha vida que me marcaram muito, momentos bons, momentos ruins, momentos frustrantes. Algumas coisas eu tento que meio transformar em poesia, né? Sempre com uma profundidade muito grande que eu li, mas eu nunca mostrei pra ninguém. Eu escrever durante toda a minha adolescência foi uma forma para mim de fuga da realidade. Então várias coisas que eu desejava no mundo, né, que passavam na minha imaginação, colocar no papel era uma forma para mim de desabafar, né? Seja fosse como algumas poesias, com algumas escritas. Sou poeta, escritora e rimadora desde os 10 anos. A escrita é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, porque foi a única coisa que eu consegui superar e enfrentar e sobreviver à depressão. Então a escrita é a coisa mais sensível que eu tenho a oferecer. Nunca esperei que as coisas melhorassem. Quando já vi sem que eu pensasse, nasci sem sorte, tudo aconteceu antes que eu esperasse. Muitas vezes vi no declínio, na vista de um olho cínico, na ponta da montanha, prestes a cair, um caminho de buracos, pisadas em galhos. Inclinada a ir para baixo cada vez que subia um degrau. Vinha sem desejar meu mal, cercada sozinha e sem passagem, uma vida de ida que custará mais que a sua vida. Essa carne não nasceu para ser fraca,
ela rege a 5ª geração. Corpo pequeno, grande oração. Um corpo, 1000 almas, uma só união. Eu sou todas que lutaram com facas, já nasci armada. Não serei a sua opção de ser mais uma fracassada. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Porque alguém disse, e eu concordo, que o tempo cura, que a mágoa passa, que decepção não mata. E que a vida sempre, sempre continua. Eu sei, com certeza, até porque as mulheres não podiam nem estudar antigamente. Sei pela minha genitora, desculpa, pela minha mãe, que, sabe, ela me contou. Ela só podia estudar até a 4ª série, porque depois ela tinha que cuidar dos irmãos dela. Meu pai não aconteceu isso. Ele só parou de estudar porque ele foi incentivado a trabalhar. Até na faculdade, texto e coisa é tudo assim, muito hegemônica, coisa de ser homens. Os homens, quando eles escrevem, eles têm a credibilidade muito menos colocada em xeque do que as mulheres, assim. Isso é muito reflexo de todos os lugares que os homens sempre ocuparam, e a escrita é só mais um dos lugares que eles sempre disseram que ocuparam antes da gente, né? Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar, pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não se chorou, tem o imaterial peso da solidão no meio de outros. Clarice Lispector. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho relaciona-se mais com a opinião que temos de nós mesmos, e a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Eu acho que em termos da escrita, fica muito aquela coisa de mulher serve para escrever romance, mulher não pensa, não pode escrever um livro de filosofia, né? É uma mulher escrevendo sobre filosofia, como assim, sabe? Deve ser ruim, É um peso muito esmagador que o homem tenha mais visibilidade de fala que mulheres, ainda mais mulheres negras, que é onde eu me encaixo. Então é muito esse desequilíbrio injusto e até digo um tanto de coagir de mulheres se assumirem como escritoras, se assumirem como poetas e até mesmo enxergarem isso como uma fonte do seu trabalho. Eu senti uma insegurança na hora de me afirmar como escritora por ler muitos autores masculinos, até em páginas como no Instagram ou no Twitter, e eles se intitularem escritores, eu gostar da escrita deles e achar que a minha nunca vai chegar ao alcance tal, maior, sei lá. Eu procurei mulheres como exemplo, porque foi o efeito que eu posso citar que Harry Potter teve em mim. A Hermione como uma mulher inteligente, forte e que as coisas não giravam se ela não fizesse girar, fez com que eu particularmente tivesse força para acreditar que eu também pudesse ser uma peça tão importante, tão fundamental no acontecimento das coisas. E esse tipo de força a gente precisa achar dentro da gente por falta de referência feminina. Na verdade, sou terrivelmente gananciosa. Quero tudo da vida. Quero ser mulher e homem, ter muitos amigos e ter momentos de solidão, trabalhar muito e escrever bons livros, viajar e me divertir. Seria difícil conseguir tudo que eu quero. E quando não sou capaz de fazer isso, fico louca de ódio.
Mary Shelley, que foi a que escreveu o Frankenstein, ela publicou, acho que primeiramente no nome do marido dela, que também era escritor. E é um texto que muita gente conhece, que pouca gente sabe que é de uma autora feminina. Eles querem muito impor o que a gente deve publicar, né? E isso acontece muito, os editores fazem muito com os escritores, né? Mas eu acredito que com as mulheres é pior, porque a gente fala que não, eu quero escrever isso aqui, passar tal ideia, e aí então o cara vai lá dizer, não tá certo isso, sabe? Tá errado, você tem que escrever de outra maneira. Isso já não acontece com autores masculinos, porque eles falam, não, vou escrever isso aqui e deu, sabe? Nossa, pensar que já teve alguém que disse que não era escritora só porque não é reconhecida por isso é bem impactante. De verdade. Os homens têm uma autoestima delirante, assim. Se afirmar nos espaços porque eles são legitimados com mais facilidade, porque já tem outros homens legitimando isso. Esse grande rolo que é o patriarcado. Estou atrás do despojamento mais inteiro, da simplicidade mais erma, da palavra mais recém-nascida, do inteiro mais despojado, do ermo mais simples, do nascimento a mais da palavra. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco. Não demais, apenas entender que não entendo. A representação é uma coisa muito importante. Ah, mas não é porque foi uma mulher que fez, mas foi uma mulher que fez que ela mostrou que uma mulher consegue fazer, que muitas outras meninas estão vendo que dá para fazer e que podem ir lá fazer. Sem essa representação pode ter muitas meninas que vão, eu não consigo fazer isso, eu preciso que alguém vá lá e faça para mostrar que é possível. É sempre um homem falando de uma mulher, sabe? Acho que uma mulher falando de uma mulher, seja quais forem os jeitos, vai ser algo completamente muito mais identitário, assim. Eu vou conseguir ler e dizer, tá, isso é assim, ou eu sei isso, eu já senti isso, eu consigo entender essa perspectiva e parece que um homem escrevendo vai ser um homem escrevendo. Mesmo quando a personagem tem uma personagem principal feminina, tem sempre uma figura masculina que é forte perto dela, como se a personagem não fosse capaz de ser forte sozinha. Os livros infantis são um belo exemplo disso, né? As histórias de princesas, onde as princesas são delicadas e os príncipes precisam salvar elas. E eu acho que é isso, sim. E também tem muito esse reforço dos padrões de beleza, né? Dentro dessas histórias, onde as meninas desde cedo já aprendem como elas devem se portar dentro da sociedade, como esperam que elas sejam. Que sempre me incomodou desde que eu era criança, que foi a escravizaura. Por que a personagem principal, que era escrava, era uma mulher branca e não uma mulher negra? Porque a escravidão se trata sobre pessoas negras no Brasil. Por que a personagem principal é uma mulher branca, o qual ela é extremamente perseguida, desejada, que tem cabelo liso, um corpo esbelto? Por que estão tratando? E fora que ela era muito privilegiada. Ela se vestia muito bem, era bem cuidada mesmo sendo uma escrava. É uma invisibilidade em questão das pessoas negras naquilo que elas viveram. Apesar de todos os medos, escolho a ousadia. Apesar dos erros, construo a dura liberdade. Prefiro a loucura à realidade, e um par de asas tortas aos limites da comprovação e da segurança. Eu sou assim, pelo menos assim quero fazer. A ti explode um ponto e arqueia a linha, e traça o contorno que ela mesma há de romper. A máscara do Arlequim não serve apenas para proteger quando espreita a vida, mas concede-lhe o espaço de a reinventar. Desculpem, mas preciso lhes dizer, eu quero delírio. E a Luft.
acredito que o terror ele não tem só aquela questão de provocar medo na pessoa. Eu acredito que a gente possa trazer bastante reflexão com problemas sociais e tudo mais através de histórias de horror e terror. Como o rap e as rimas são poesias marginalizadas, eu considero mulheres negras, MCs, como poetas e referências para mim. A minha escritora, com certeza favorita, Carolina Maria de Jesus. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus. Nunca fui como todos. Nunca tive muitos amigos. Nunca fui favorita. Nunca fui o que meus pais queriam. Nunca tive alguém que me amasse. Mas tive somente a mim. A minha absoluta verdade. Meu verdadeiro pensamento. O meu conforto nas horas de sofrimento. Não vivo sozinha porque gosto. E sim porque aprendi a ser só. Existem outros momentos que eu também me sinto inspirada para escrever. O que eu tô sentindo, momentos bons, momentos ruins, né? E gosto sempre de me afirmar como mulher, como feminino. E acho que isso é muito importante, muito mesmo. Não tem um porquê, assim, eu acho que é o porquê de publicar, né? Porque o porquê de escrever eu sempre escrevi, né? E aí depois eu fiquei pensando, mas por que não publicar, né? Então, aí eu quero mostrar meu trabalho pro mundo, assim, né? Vou publicar, então. Eu tenho dois tipos de escrita. Eu tenho a minha poesia marginal, que é onde eu sou competidora do slam. E eu tenho a minha poesia e as minhas rimas, que tratam sobre as minhas emoções e o meu autoconhecimento como primeiramente humana, já que uma pessoa negra ela é completamente desumanizada, e depois como uma pessoa sensível. É tão difícil falar, é tão difícil dizer coisas que não podem ser ditas, é tão silencioso. Como traduzir o profundo silêncio do encontro entre duas almas? É dificílimo contar, nós estávamos nos olhando fixamente e assim ficamos por um instante. Éramos um só ser. Esses momentos são o meu segredo. Houve o que se chama de comunhão perfeita. Eu chamo isso de estado agudo de felicidade. Eu vivo especulando sobre uma vontade de viver para sempre. É um pouco audacioso, ingênuo e pretensioso. Mas sei lá, às vezes eu me recuso a crer que a vida é só isso, sabe? Só passagem. Quero atravessar mundos e tempos. Eu acho que só tem um jeito da gente viver pra sempre, que é através das nossas ideias. E é por isso que eu escrevo tanto. Não é só por isso. Eu escrevo porque eu tenho muita sede. Sede de vir, sede de estar, sede de ficar. Sede de transbordar. É sede de infinito.